Cada qual conta ou vê a história sob a sua ótica. E no meu caso, enquanto diretor e roteirista, o que me atrai são as personagens. E no caso de Leopoldina, o que me aproximou dela foi a riquíssima personagem que ela foi. Nós não vamos falar da cronologia da independência do Brasil, tampouco vamos apresentar raciocínios fechados. Trazemos opiniões de especialistas, cada qual dentro da sua área, e você que chegue às suas próprias conclusões. Quem sabe, ao final, descobramos muito mais sobre a Imperatriz Leopoldina e seu papel fundamental enquanto estadista e enquanto mulher na independência do Brasil. A história pode ser contada de diversas maneiras. Existe a história oral, existe a história oficial, a história oficiosa. Fundamentalmente, do ponto de vista da historiografia, existe uma tendência muito mais solidificada de considerar como válidos os registros históricos documentados, porque eles têm muito mais fidedignidade e verossemelhança. Muito embora determinados elementos de natureza mais informal, relatos de sobreviventes de grandes catástrofes ou pessoas que viveram grandes crises políticas, situações de guerra, catástrofe natural e N outros fatos históricos relevantes, também sejam levados em consideração. Mas para fins de registro, a história documentada assume uma importância muito destacada e tende a ser vista como o principal material de fonte para ser levado em consideração pelos estudiosos. Então, a imprensa chegou aqui no Brasil de forma muito tardia. Ela chegou em maio de 1808, a partir da presença de Dom João, que veio com sua corte transmigrada da Europa, fugindo de Napoleão. E uma das primeiras ações desse governo foi a implantação da imprensa. A imprensa aqui no nosso território, ela foi um momento muito, muito importante para a nossa história, até porque muitas pessoas se perguntam por que da importância dessa imprensa, tendo em vista que a nossa sociedade ela era uma sociedade analfabeta. Na verdade, as letras impressas sempre ganham espaços na oralidade, então as informações passaram a ser divulgadas a partir da leitura desses jornais, no chamado boca a boca. É sempre bom lembrar que no século XIX existia uma cultura da leitura em voz alta e isso foi muito importante. Uma personagem age como ela é, dentro de uma determinada circunstância dada. Isso é uma regra básica para quando você vai escrever, analisar ou dirigir uma cena. Para que possamos compreender a trajetória de Leopoldina, é preciso entender um pouco mais da geopolítica da época. E aí, então, o envolvimento da Imperatriz com esse mundo. O reino de Leopoldina já era um reino conhecido pela imprensa e, por consequência, pelos leitores dos jornais. A todo momento é possível encontrar, dentro de uma pesquisa histórica, informações sobre a Áustria, sobre o Congresso de Viena. A gente não pode esquecer que o pai de Leopoldina, Francisco I, ele foi o grande monarca acolhedor do Congresso de Viena e também líder da Santa Aliança, e essas informações chegavam o tempo todo pelos jornais, deixando claro que essa jovem austríaca era oriunda desse grande império. Isso certamente deixava os súditos brasileiros bastante vaidosos, uma vez que falar em casamento no antigo regime era falar de uma política de Estado. Então, quando um príncipe contraía núpcias com uma princesa de um grande império, isso significava que o seu reino era um reino importante. Talvez o maior símbolo de monarquia absolutista desse período, símbolo desse poder dos reis, seja a monarquia de Viena, ou seja, a monarquia da Áustria, do Império austríaco, representado na figura do Francisco I. Tanto que o casamento que vai acontecer entre Dom Pedro e a Leopoldina é resultado dessa importância política desse reino na Europa e uma busca de Portugal, num cenário ali pós-guerras napoleônicas, pós a derrocada de Napoleão e de alguma forma a tentativa de se reafirmar o absolutismo na Europa, de uma ação dos portugueses ao se aproximarem de Viena em buscar ter um apoio para além da Inglaterra, sair da sua dependência aos ingleses. Então traz essa aliança com a Leopoldina, casando Dom Pedro
filho, né, de Dom João com a Leopoldina, princesa austríaca, considerada, né, das maiores educações, né, dessa Europa absolutista, letrada. Cabe ressaltar que no período que Leopoldina veio para o Brasil, o nosso país era um mistério para o resto da Europa. Os nossos portos eram fechados até então, foi Dom João que abriu os nossos portos para as nações amigas. Então, por conta disso, o Brasil despertava muita curiosidade na Europa, principalmente. E por conta do casamento de Leopoldina, o Brasil ficou em evidência no seu império. E Hipólito da Costa, inclusive, ele colocou em uma de suas matérias, dizendo que Leopoldina estava atraindo olhares da Europa para o Brasil e que junto com ela, né, junto de sua comitiva, iriam vir pessoas muito importantes, senhoras de primeira grandeza, e que isso era um grande presente para o Brasil. Na Biblioteca Nacional do Brasil há um conteúdo central para entender a vida de Leopoldina. Seja o momento antecessor à sua vinda ao Brasil, quando ela casa por procuração, até todos os momentos da vida familiar, da vida da corte, da vida do Rio de Janeiro. Esse livrinho aqui é uma tradução de um relato que o ajudante do bibliotecário da Dona Leopoldina, né, o Franz Josef Frubeck, fez quando ele voltou para a Europa, contando a travessia dele, a travessia do Atlântico, a permanência dele no Brasil, enfim. Isso foi traduzido em 2017 e está publicado aqui. Isso é interessante a gente notar que, apesar de a grande parte da equipe que acompanhou a Dona Leopoldina, a equipe artística, científica, essa equipe estava toda em outro navio, no navio Áustria, do governo austríaco. Mas Dona Leopoldina, sua biblioteca e o bibliotecário, cujo ajudante é o Frubeck, estava junto com ela no navio português, Dom João VI, não é? Então, a gente conhece esse navio a partir da obra do Frubeck, não é? Que ele desenhou, que ele era um desenhista amador e escreveu. E é muito interessante você perceber que a importância que Dona Leopoldina dava à sua biblioteca, não é? Não era só o livro ali, ela também tinha um bibliotecário para cuidar da biblioteca, para pegar os livros que ela precisava. Ela dava uma importância muito grande ao conhecimento, não é? Certamente ela veio com o projeto de ter um casamento, de ter filhos. Esse era o perfil, porque esse era o perfil do casamento do pai dela com a sua mãe. Então ela vem com esse objetivo, tanto que Leopoldina teve 7 filhos primeiro. Então, assim, definitivamente ela era uma pessoa culta, certamente muito mais culta do que Dom Pedro, porque a corte portuguesa não era famosa pelos estudos, enquanto ela e os austríacos eram famosos pelo interesse pelas artes, pelas ciências. A gente também consegue ver informações que já demonstravam que tratava-se de uma jovem muito instruída. Leopoldina, ela falava vários idiomas, e os jornais deixam isso claro, né? Várias notícias apontam que Leopoldina falava o francês, o italiano, e aí eu chamo a atenção que como os jornais falavam dessas características, já apontam que tais características eram importantes para a sociedade, né? Porque é sempre bom lembrar que existe uma comunicação entre a sociedade e a imprensa, né? A imprensa, ela sempre se encontra envolta em valores que são gerados na própria sociedade. Então, essas informações, com certeza, eram informações que a sociedade ansiava. E por que então casar, né? Na parte do Francisco, casar a Leopoldina com Dom Pedro, né? Um português, né? Agora no caso ali exilado no Brasil temporariamente por causa das guerras napoleônicas. Porque para a Áustria também ter uma entrada nas Américas e num espaço como o Brasil era importante, tendo em vista que nós tínhamos naquele momento
a Revolução Americana, que havia levado à independência dos Estados Unidos à formação de uma república, e o fato de você ter uma monarquia, e pelo menos naquele momento, uma monarquia absolutista, né, quando de Dom João instalado aqui no Brasil, dava uma configuração de poder estratégico nessas Américas e que, obviamente, também não seria desprezado pela Áustria. É interessante a gente perceber o papel na imprensa na apresentação dessa noiva de Dom Pedro. Pelo que eu constatei na minha pesquisa, várias notícias a partir do final de 1816 já apresentavam Leopoldina como a futura esposa de Dom Pedro. As primeiras notícias sobre ela sempre vinham atreladas à imagem do pai, ao grande imperador do Sacro Império Romano Germânico, ao homem poderoso, acolhedor do Congresso de Viena. Isso fazia com que os súditos aqui no Brasil reconhecessem essa jovem austríaca como a filha de um homem muito importante. A expectativa da população geral com a vinda da Leopoldina e a própria recepção dela aqui no Brasil era de fascínio, era de admiração. Que os jornais, como um meio de comunicação possível naquela sociedade, propiciava com que a sociedade tivesse acesso a uma gama de informações sobre o casamento de Dom Pedro com Leopoldina. E quando a gente analisa as notícias sobre o casamento desses jovens, que é sempre bom frisar, né, que aconteceu em 13 de maio de 1817, por meio de procuração, Leopoldina se casou com Dom Pedro sem conhecê-lo, e todos esses fatos alusivos a esse casamento, as tratativas matrimoniais, eram descritos pelos jornais. Então, por meio das notícias, a gente consegue acessar, por exemplo, informações sobre a chegada de Marquês de Maria Alva em Viena, para pedir a mão da noiva em nome de Dom João para o seu filho. A gente consegue acessar detalhes do banquete nupcial que ocorreu por ocasião ao casamento, como eu disse, por procuração. Informações até interessantes, do tipo, os convidados foram servidos em baixelas de ouro e de prata. São inúmeras as informações, e isso acabava, no meu ponto de vista, fazendo com que o leitor pudesse acompanhar passo a passo desse acontecimento. A sociedade, as pessoas que tinham acesso a essas notícias, seja por via da leitura ou por via da oralidade, acabava criando um mapa mental do que estava acontecendo e o que viria a acontecer. Ou seja, a chegada dessa noiva, dessa menina tão importante dentro dos cenários da monarquia mundial da época. Então a população, ela admirava esses monarcas, até porque para uma sociedade que ainda tinha ali resquícios, ainda mais a sociedade portuguesa, que tinha muita presença ainda desse imaginário de antigo regime, essa ideia mesmo de sacralidade da figura do rei, confundido muitas vezes, né, com uma figura sagrada. Então tudo isso que permeava essa corte, esse imaginário monárquico, isso gera expectativa. Então as pessoas admiravam. Paulatinamente, outras informações vão chegando por meio dos jornais. Então a gente já vai vendo aí uma jovem que vinha atrelada a um pacto entre nações, entre estados, e nesse pacto, nessas negociações matrimoniais, a gente pode ver que estava sendo fixado o início das relações comerciais entre o Brasil e Áustria. Isso muito envaidecia os súditos brasileiros, porque significava que se tratava de uma jovem próspera que ia trazer o desenvolvimento aqui para o Brasil. Havia uma grande adesão popular à monarquia. A monarquia tinha esse apelo popular. Não é à toa que até hoje, né, quando a gente olha, por exemplo, o modelo inglês, com todas as críticas ou não, essa admiração, esse fascínio que causa em boa parte da população a monarquia inglesa, eu acho que a gente pode dizer que existia isso também no Brasil, daquele período lá do século XIX. Era muito comum a gente encontrar nas notícias dos jornais versos, canções, que muitas vezes os leitores enviavam para os jornais e os editores aproveitavam tais conteúdos para fazer
parte da edição, e isso demonstra como a existência de uma cultura monárquica no tecido social. Então, por exemplo, nós temos aqui um verso que foi publicado pelo Espectador Brasileiro que dizia: as meninas brasileiras, por exemplar, devem ter Carolina Leopoldina, independência ou morrer. Toda a história oficial é fruto de um grande processo de consolidação de uma representação da realidade. Claro, existe a realidade propriamente dita e as muitas versões dessa realidade, que vai depender muito da construção contextual e factual na qual os atores históricos estão inseridos. Efetivamente, que a escolha que o estadista, que o general, que as figuras de grande relevância do ponto de vista das realizações da humanidade escolhem para se tornar história oficial são resultado de um processo político, mas não há que com isso se pensar que existe somente narrativa. A realidade existe mesmo que não se reflita sistematicamente sobre ela. O que vai diferenciar é a posição de quem produz esse registro, e muitas vezes, para poder trazer uma maior verossimilhança à fonte histórica, é importantíssimo que se cruze essa referência com várias outras, para que, a partir das várias representações que foram dadas pelos contemporâneos do fato histórico, se possa enxergar esse fenômeno, esse fato histórico, aquilo que modifica e transforma a realidade, dentro dos diferentes prismas das forças que estavam envolvidas nesse processo e tinham, muitas vezes, visões diferentes, objetivos que também eram distintos, e aquilo no que eles efetivamente concordavam e faziam uma avaliação, quando não igual, pelo menos muito semelhante. Enfim, esses eram os mundos, se podemos assim dizer, de Leopoldina. O mundo que ela vivia na Europa e foi criada nele, e o mundo que ela veio descobrir e passou a amar no Brasil. Vamos seguir com a nossa narrativa e descobrir, quem sabe, se somos afinal contadores da história ou contadores de histórias.